Olá, aluno! Tudo bem? Eu sou o professor Léo Matos. Vamos lá fazer a nossa revisão de informática. Tá chegando o grande dia da sua prova de Polícia Legislativa do Espírito Santo. Vamos lá fazer uma revisão com base na banca IBGP. A banca parece ser uma banca tranquila, mas quando você vai ali aprofundando, entrando nas questões, você vai vendo que a banca também pode cobrar algo mais complexo, tá? Então toma cuidado, é um cargo de policial legislativo, então não vai vir tão fácil. Vamos fazer a nossa revisão. Por exemplo, essa primeira questão aqui é uma questão muito simples, né? Olha lá, é correto afirmar que a função do HD, do disco rígido, do computador, é de armazenar, aqui já está a resposta, armazenar de forma permanente os dados e programas do computador. Só que aí você tem que lembrar de algumas coisas. Por exemplo, aqui nós temos na estrutura do nosso computador que lembrar que o processador é o componente que executa os programas, executa os comandos que a gente pede para o computador fazer. Então você quer abrir um programa, quer imprimir alguma coisa, você manda o comando para o computador e é o processador que executa esse comando, executa os programas. Por isso que o nome dele é processador, ele processa as instruções e comandos que você pede para o computador fazer. Então, essa aqui é o que a gente chama de CPU, né? CPU quer dizer Central Process Unit, ou seja, unidade central de processamento. Tá? A CPU não é aquela caixa do computador, não. Aquela caixa é o gabinete. Aí nós temos aqui o HD. O HD funcionando como uma memória permanente. Ou seja, o Word, Excel, PowerPoint fica aqui no HD. E aí, além dessa estrutura aqui, você também tem aqui a memória RAM, que você não pode esquecer na prova também. Então, você tem essa estrutura aqui que você tem que lembrar. HD, armazenando permanentemente os programas do computador. Essa é a função do HD. Tá? E aí a memória RAM tem qual função? Quando você executar o Word, a memória RAM armazena as instruções necessárias para a execução do Word. Aí o processador busca a instrução e executa a instrução. O processador executa, o HD armazena o programa de forma permanente e a memória principal RAM, que aqui é uma memória principal RAM, ela armazena o programa também, só que armazena de forma temporária, por isso que você tem que tomar cuidado para não confundir. O HD armazena de forma permanente e a memória RAM de forma temporária, somente no momento da execução do programa, quando você fechar o programa sai dessa memória, tá? E ela também é volátil. O que quer dizer volátil? Ela depende de energia para manter os dados armazenados. Tá? Se o computador, por exemplo, desliga e você está com o programa aberto e o computador desliga, o que acontece? Apaga essa memória. Aí você liga o computador de novo, o programa não está na tela. Está lá no HD, está armazenado de forma permanente, mas ele não está em execução. Aí você tem que abrir ele de novo. Isso é porque a memória RAM ela é volátil, ela depende de energia. Se faltar energia, ela apaga. Tá? Então, falou temporária é a memória principal RAM. Falou permanente é o HD aqui. Tá? E aí, mais uma coisa importante, o HD é considerado uma memória o quê? Principal ou secundárias? Cai na prova. HD é memória principal ou secundária? Claro que é memória secundária, tá? Memória secundária é aquela memória que eu armazeno dado para usar depois, tá? As memórias classificadas como secundárias são aquelas que eu armazeno dados para usar depois, tipo o HD do computador, um pendrive, um CD, né, que eu armazeno dados para usar depois. Memórias de armazenamento permanente são chamadas de memórias secundárias, também conhecidas em alguns casos como memória de massa. Toma cuidado, HD não é memória principal, HD é memória secundária. Memória principal é essa aqui, ó, memória RAM. A memória RAM é a memória principal. Outra coisa também que pode cair é que o HD, gente, com o passar dos anos, ele foi perdendo espaço para outro tipo de memória que a gente também pode usar no computador para armazenar nossos programas, nossos arquivos, que é o SSD. Aqui eu coloco para vocês a foto do HD e do SSD. O HD, gente, você tem que lembrar que ele é um disco mecânico. Então, falando na prova do HD, ele é mecânico. Vamos fazer esse resuminho aqui, ó. Nós temos aqui o HD e nós temos o SSD, que é a memória mais atual do que o HD. Primeiro ponto que você tem que lembrar, HD é memória mecânica, tá? Mecânica. Então, você viu ali
que ela é uma memória que tem um braço mecânico, olha aí, ó, um braço gravando em um disco, é uma memória um pouco barulhenta, se você colocar o ouvido ali perto do computador, você vai ver que ela é uma memória barulhenta, tá? Gravando dados, você vê que ela é barulhenta, então ela é uma memória mecânica. E você também tem que lembrar que o princípio de armazenamento que ela utiliza é o princípio do magnetismo, é uma memória magnética, tá? Então ela é uma memória mecânica e magnética, beleza? Magnética. E aí o SSD já é diferente, já é uma memória eletrônica, você vai ver ali que não tem esses braços, essas peças mecânicas, ó, pode ver que é uma memória totalmente eletrônica, tem os circuitos eletrônicos, tem chip, ó, pode ver que você tem um chip aqui, outro chip aqui, ó, tal tanto de chip. Então isso aqui é uma memória eletrônica, ela é uma memória que consome menos energia devido ao fato de ser eletrônica, e ela é uma memória também que você vai ver na prova como memória flash. É o mesmo tipo de memória que você vê em pendrive, né? Aqueles chips de memória flash. Em um HD, você também tem que lembrar que ele é mais lento, tá? Então aqui nós temos uma memória mais rápida devido ser uma memória eletrônica, tá? Mais rápida. Aí aqui você também vai colocar aqui no HD que ela é mais lenta, e aqui também, e aqui ela é mais passível a, vamos botar aqui, ela é mais passível a, como é que a gente pode colocar aqui? Essa aqui é mais rápida, essa aqui é mais lenta, essa aqui é eletrônica, essa aqui é mecânica, magnética, essa aqui é flash, e essa aqui é mais passível a problemas físicos. Problemas físicos. Aí você vai falar, como assim problema físico? Se essa memória cair, gente, ela é uma memória mais fácil de danificar, porque ela é mecânica. Então ela é mais passível a problemas físicos devido a impactos, ou seja, vou botar aqui, ó, impactos. Então ela é mais passível a problemas devido a impacto que pode causar quando cai essa memória, quando você bate um notebook, um HD ou algo assim. Essa aqui ela é menos passível a problemas de impacto, tá? Ela é mais resistente, vou botar aqui uma palavra melhor, né? Mais resistente a impacto, pronto. Mais resistente a impactos, porque ela não tem, né? Resistente a impactos. A impactos. O que eu quero dizer? Que essa memória aqui, ela não estraga fácil como HD quando você deixa ela cair, quando o computador sofre algum tipo de impacto, enfim. Tá? Então essas duas características aí, elas são características essenciais. Outra característica também importante, o HD é uma memória mais barata, tá? Tanto que ela ainda permanece no mercado por causa do custo-benefício dela, que é uma memória mais barata, uma memória mais acessível. O SSD ainda é uma memória mais cara, tá? Então aqui a gente fez a nossa revisão sobre esse assunto. A próxima questão também é uma questão que fala sobre cookies. Gente, tem que lembrar o conceito de cookies está associado ao uso de um navegador da internet. Então, quando você visita uma página usando um navegador como Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, né, que é da Microsoft, que já vem no Windows da Microsoft, o seu navegador entra em contato com o servidor que armazena a página que você está visitando. Então imagine que você está visitando, por exemplo, a página do YouTube, né? Para assistir um vídeo ou algo do tipo. Então, você está entrando em contato com o servidor do YouTube e o YouTube, a partir do seu servidor, está respondendo essa sua requisição de abertura da página e, ao mesmo tempo, usando o navegador que você utiliza para armazenar um cookie na sua máquina. Um cookie, ele é um arquivo de texto, um arquivo TXT, que vai guardar informações no seu computador, no disco rígido do seu computador, a respeito da visita que você fez a esse site. São informações que o navegador de internet armazena no seu computador para que o servidor, para que o provedor de serviços, nesse caso, saiba as suas preferências. Quando você visita, por exemplo,
o YouTube, como eu disse para vocês, ele armazena um cookie na sua máquina, um arquivo de texto com informações sobre sua visita. A próxima vez que você visitar o YouTube, ele vai te tratar como uma pessoa que já passou por lá. Você vai ver que vai aparecer lá os últimos vídeos que você já assistiu, outros vídeos recomendados com base na sua pesquisa. Então os cookies eles servem para isso, tá? Para saber as preferências do usuário. Então quando a gente volta para a questão dos cookies, ele fala o seguinte: assinale a alternativa que descreve corretamente um cookie. Aí ele trata-se de um tipo de vírus. Vírus não tem nada a ver, né, gente? Cookie, ele é um arquivo TXT. E esse arquivo TXT, gente, ele não é um arquivo de texto, porque a gente sabe um arquivo de texto, ó, ele não é um arquivo de vírus, porque um vírus ele é um arquivo que tem que descrever um programa, né? E programas, naturalmente, têm extensões no Windows, exe, com, né? Extensão com, bat, né? Então não tem nada a ver com vírus, mesmo que os cookies quando utilizados de forma errada, né, ele pode até ameaçar a privacidade do usuário, mas não é um vírus. Trata-se de um arquivo de áudio, não tem nada a ver. É um código malicioso que rouba informações pessoais, também não tem nada a ver. E a resposta é a letra D, são arquivos, pequenos arquivos TXT, né, TXT, arquivos de texto, criados por sites que você visita, beleza? Criados por sites que você visita, que são salvos no computador por meio do navegador. E aí faltou ele falar também uma coisa importante, né? Claro que a resposta é essa aí, mas ele pode colocar na sua prova. Para que é utilizado o cookie? Para que o servidor saiba algumas informações desse visitante na próxima visita, para tratar ele como uma pessoa conhecida, saber as preferências do usuário, beleza? Então vamos para cá, próxima questão. É correto afirmar que a guia do Word, que contém opções para inserir elementos gráficos, como imagem, formas, é a guia o quê? Também questão bem tranquila, né, gente? Se a gente quer colocar uma imagem, se a gente quer colocar uma forma, o que é a forma? Um círculo, um retângulo, um quadrado, a gente vai na guia inserir, né? Na guia inserir você encontra essas ferramentas e aí eu quero aproveitar a questão para aprofundar um pouco mais, né? Então, por exemplo, a gente já percebe que a banca tem essa tendência de perguntar em qual lugar está determinada ferramenta. Então, se ele colocou aí na questão que é na guia inserir que você encontra, deixa eu só salvar esse documento aqui. Na guia inserir você encontra as ferramentas para inserir imagem, né? Aqui você também tem inserir tabela, você tem inserir formas, como ele colocou, que é exatamente você inserir círculos, retângulos, formas básicas em geral. Aí você tem outras opções aqui também, como por exemplo, inserir Smart Art. Se ele perguntar o que é o Smart Art, são esses elementos gráficos, né? Organograma, fluxograma, né? Você tem aí pirâmide para demonstração de hierarquia, matrizes, tem várias coisas aqui que você encontra dentro do Smart Art. Smart Art são elementos gráficos. Aí você também tem aqui do outro lado, o clássico Word Art, que são aquelas letras decorativas, né, que o pessoal usava muito, trabalho de geografia, e botava essas letras, né, toda dessa forma aí, com sombra, relevo, essas letras estilizadas, né? Agora, aproveitando que a banca demonstra que ela pode cobrar isso na prova, eu te pergunto, em qual guia dessa aí eu encontro o lugar para eu colocar um índice no meu documento, para colocar um sumário no meu documento? Se perguntar na prova, guia referência. A gente está fazendo uma revisão rápida, né? Então, guia referência, se perguntar na prova, é uma guia que você encontra várias ferramentas que trabalham com conjunto de elementos para você diagramar um livro, para você diagramar um trabalho. Pode ver que tem aqui sumário, você tem aqui também nota de rodapé, você tem aqui citação do livro, bibliografia, tá vendo? Várias ferramentas que tem a ver com o livro mesmo. Só que aí você não pode cair no pega, né? Porque aí você fala, o professor falou que tudo que tem relação com livro, com trabalho de escola, faculdade, essas coisas está na guia referência. Toma cuidado, porque aí, por exemplo, você não está vendo numeração de página.
Numeração de página não está aí, está nota de rodapé. Nota de rodapé, nota de fim. Por quê? Porque numeração de página e cabeçalho e rodapé estão aqui no inserir, ó, porque são ferramentas que a gente usa mais. A gente não só usa para trabalho de escola ou para livro, a gente usa para outras coisas. Aí você encontra aqui no cabeçalho e rodapé, no inserir, ó, cabeçalho e rodapé e numeração de página. Então toma cuidado, beleza? Então essa é uma dica que eu queria dar para vocês, para você não errar na hora da prova, beleza? Vamos lá, vamos para a próxima questão, que vai falar do Excel. A gente com certeza vai ter uma questão de Excel na prova, né, gente? Com certeza sempre cai. Aí ele fala assim, ó, assinale a alternativa que apresenta a função do Excel, configuração padrão, versão em português, que pode ser usado para somar um intervalo de células. Questão muito fácil, né, gente? Qual é a função que soma aí o intervalo de célula? Questão, lógico, a letra A, soma. Claro, os outros são totalmente diferentes. O outro é média aritmética, o outro é contar. Só que a gente não vai fazer isso, né? Só vai falar sobre isso? Claro que não. Eu quero dar um exemplo aqui de funções que podem cair na sua prova. Eu vou até sumir aqui da tela. Eu vou sumir para a gente fazer aqui uma revisão rápida, ó, revisão rápida. Eu vou colocar uma tabela e em cima dessa tabela eu vou colocar várias funções aqui para a gente resolver, para você entender para que serve, ó. Como é que pode ser cobrado na nossa prova agora, né? Nossa prova da Polícia Legislativa do Espírito Santo. Então eu vou colocar aqui o valor 10, valor 5, valor 3, valor 8, valor 12 e valor 4. Aí veja, ó, a função que ele colocou lá foi essa aqui, somar, né? A função soma, e aí você coloca o intervalo que você quer somar. Por exemplo, eu quero somar a tabela toda, eu vou colocar a soma do A1 até, ó, o B3. Isso aqui quer dizer o quê? Somar, ó, somar todos os valores que estão dentro dos parênteses, A1 até B3. Esses 2 pontos você já entendeu, que você aprendeu lá na teoria, que quer dizer até, é o intervalo. A1, ó, A1 está aqui até B3. B3 é essa célula aqui, é um intervalo o que aí, gente? Um intervalo diagonal, que envolve esse quadrante todo aqui, ó, que envolve os 2 da diagonal, ó. Então você já sabe disso. E aí o resultado é somar tudo, né? Você somando tudo, ó, 20, 30, 35, 38, 42. 42 seria o resultado. Então aqui você somou todos os valores. Agora, quando cair na prova o soma-se, aí você tem que tomar cuidado. Aqui ele só deu a função soma, mas eu já quero relembrar para você que existe o soma-se, que é uma soma condicional, que vai ter o intervalo, né? Vai ter o intervalo aqui, mas na frente vai ter um outro argumento aqui. Vai ter um outro argumento que vai ser o critério para que se some os valores. Vamos dizer que cai lá na prova assim, ó, maior do que 7. Então, o que quer dizer isso aqui, ó? Excel, soma dentro desse intervalo, isso aí é o intervalo, os valores que estiverem de acordo com esse critério aqui, ó, maior que 7. Então, você vai chegar lá na hora da prova, olhar a tabela, o intervalo é A1 até B3, então A1 até B3 é o intervalo diagonal entre o quadrante inteiro. Dentro desse quadrante, quem são os valores maiores do que 7? Ó? Esse e esse. Então, esses 3 aí são os maiores que 7. Então, o que eu vou fazer com eles? Somar só eles, né? 10 mais... Vamos botar 8 mais 12 dá 20, né? 20 mais 10, 30. Então, aqui o resultado é 30, porque é uma soma condicional. Tá vendo que foi uma soma diferente? Outra funçãozinha que estava ali na questão era essa aqui, né? Ó, conte.num. Essa conte.num é contar os valores numéricos, beleza? E aí eu quero dar um exemplo aqui também. Eu vou colocar uma outra tabelinha aqui embaixo, ó. Presta bem atenção no que eu vou falar, porque aqui a gente está tentando cercar a banca de todas as maneiras. Se a gente vê que ela colocou nessa questão ali, é possível que ela cobre algo desse tipo que eu estou fazendo aqui com vocês. Então veja, ó, imagine que aqui eu tenho aqui, ó, Polícia Civil, vou botar aqui, ó, Polícia Civil, aqui eu vou colocar Polícia Legislativa, aqui eu vou colocar o número 10, aqui o número 20, aqui o número 30, o número 40, o número 50 e o número 70. Então veja, ó, cai na prova assim, conte.num.
do A1 até o B4. Aí o cara fala, essa função é para contar a quantidade de valores numéricos dentro de A1 até B4. Beleza? A1 até B4, você já sabe que é a tabela toda. Ó. A1, ó, pegando, ó, A1 tá aqui e aqui tá o B4, ó, intervalo diagonal, ó, intervalo diagonal entre esse quadrante todo. Dentro desse quadrante todo, quantas células são apenas números, ó, porque é conte.num. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, resultado 6, 6 células contém valores numéricos. Beleza. Agora, se caísse assim, ó, conte.valores, aí já é diferente, é aí que você tem que tomar cuidado, porque o seu concorrente vai achar que valores quer dizer qualquer valor. Aí você vai falar, e é qualquer valor, professor? É qualquer valor. Só que o que eu quero te dizer é que nem todo mundo vai achar que esses valores aqui é qualquer valor. A pessoa pode achar que só vai contar números, porque a pessoa nem desconfia que existem essas duas. Essa é só para número. Essa é para qualquer valor, não é valor numérico não. Ou seja, ele vai contar célula com texto, com número, com qualquer coisa. Então o resultado dessa não só são 6 células. Tem aqui 7, tem aqui 8. 8 células, porque conta número, conta texto, conta qualquer coisa. Só não conta célula o quê? Só não conta célula vazia, tá? Então, aqui a gente revisou, ó, 4 funçõezinhas para que você chegue lá e se cair qualquer uma dessas, você consiga acertar. Vamos lá. Próxima questão aí da IBGP diz assim, assinale a alternativa que corretamente tem relação aí com o Windows, né, na sua versão padrão e tal. E aí ele quer saber qual dessas ferramentas, ó, permite reverter uma atualização problemática. Então veja, quando a gente vai atualizar um sistema, a ferramenta, gente, ela é chamada de Windows Update. Windows Update, se cair na prova, Windows Update. Essa ferramenta, se cair na prova, ela é uma ferramenta para atualização. Hoje, por exemplo, você não precisa atualizar como antigamente, né? Antigamente você atualizava o Windows de forma manual, né? Você ia lá e, vou atualizar aqui, aí atualizava. Hoje não, essas atualizações são automáticas, porque o seu computador está ligado na internet, então automaticamente o seu computador entra em contato com o servidor da Microsoft e verifica se tem atualização e vai e baixa essas atualizações para você, tá? Mas veja, essa atualização, ela pode ser revertida? Pode. Às vezes a atualização dá algum problema, às vezes você também atualizou e não quis e quer reverter essa atualização, você pode fazer tudo isso, tá? Existe uma ferramenta no Windows, que era o que ele queria que você soubesse aí, que é a ferramenta restauração de sistema. Restaurar sistema. Essa ferramenta de restauração do sistema, ela não permite só reverter uma atualização. Ela permite você reverter o seu sistema para um ponto anterior no tempo. Então vamos dizer que você instalou o Windows dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro você pegou um computador novo e instalou o Windows. Aí, dia 2 de março fez uma atualização. Você viu que o Windows foi lá e atualizou. Então, teve uma modificação aqui. O sistema que está aqui no dia 2 não é o mesmo que estava no dia 1, porque modificou alguma coisa. Aí, dia 4, alguém falou assim, instala aí para mim esse Photoshop, instalou um programa. Quando você instala um programa, modifica também o sistema. Aí, dia 6 do 6, também fez uma atualização. Dia 7 do 7, atualização. Aí, dia 8 do 9, deu pau no seu sistema. Veja que até o dia de dar pau no sistema, deu pau no sistema aqui, o seu sistema começou a dar problema, você teve várias versões do Windows, ó. Essa aqui, isso aqui, ó, essas versões que o Windows foi modificado, não é versão, Windows 7, Windows 8, Windows 10, não. Quando eu falo versão, são pontos em que o sistema teve modificação. Ou seja, o sistema não está do mesmo jeito de antes, né? Porque ele teve atualização, ele teve uma instalação de um software, enfim, uma configuração, enfim. Esses pontos aqui, ó, a gente vai chamar de pontos de restauração.
pontos de restauração, pontos anteriores no tempo. Por quê? Porque eu posso falar para a ferramenta do Windows de restauração voltar no tempo. Meu sistema deu pau aqui. Eu vou voltar para esse dia aqui que não estava dando pau. Ou eu vou voltar lá para o início, que não tinha pau de jeito nenhum. Então eu posso voltar no tempo, né? Volto para versões anteriores no tempo. Isso é a ferramenta de restauração de sistema. Mais um ponto importante é que quando você restaura o sistema, isso já é muito relevante para a prova, não acontece nada com seus arquivos pessoais. A restauração é uma restauração de sistema. Porque tem gente que tem medo de fazer restauração de sistema, pensando assim, se eu restaurar o sistema eu vou perder os meus arquivos. Não perde, tá? Não tem uma relação com os arquivos. Os arquivos continuam no mesmo lugar que estavam. Ele só vai restaurar o sistema, restaurar o funcionamento do seu sistema, beleza? E aí, quando a gente volta aqui, a resposta que permite reverter, como ele colocou aqui, permite reverter, é essa aqui, System Restore, ou seja, ele colocou em inglês, mas é a restauração do sistema, tá? Muitas pessoas devem ter marcado aí backup. Backup, gente, não é restaurar sistema. Backup já não é relacionado ao sistema. Restauração de sistema tem a ver com o sistema operacional Windows, os seus arquivos do sistema, não arquivos pessoais. Agora, backup já é seu arquivo. Backup já é uma coisa relacionada ao arquivo pessoal. Eu faço backup dos meus arquivos, dos arquivos da organização, para que se tiver um problema no computador, eu consiga recuperar esses arquivos. Aí sim, aí tem relação com os arquivos, tá? Vamos lá, galera. Próxima questão, a questão também que denuncia pra gente que a banca gosta de cobrar alguns atalhos, tá? Eu já vi várias questões da banca nesse sentido. E ele fala que a Mônica, que é uma professora de inglês da prefeitura de Uberaba, que está no Word digitando um documento, que será a prova bimestral, Mônica selecionou uma parte do texto para colocar em negrito, tá vendo? Mas sem querer apagou o texto. Então ela apagou o texto e com certeza ela quer recuperar. Quer usar um atalho para desfazer a última ação. Se é um atalho para desfazer, gente, a resposta é a letra D, Ctrl Z. Ctrl Z é desfazer algo que você fez. Então você está aqui no Word, então vamos dizer que eu digitei aqui um documento qualquer. Vamos arrebentar em informática na prova. Aí, sem querer, como ele falou ali na questão, sem querer eu fui lá e deletei, né? Deletei alguma coisa aqui, deletei. Aí eu quero desfazer, Ctrl Z, ele desfaz, beleza? Agora, toma muito cuidado que para você não confundir com uma outra tecla que é para repetir a última ação, tá? Desfazer algo que você fez. E aí, se você quiser refazer, vamos lá, deletei, deletei, desfiz. Desfiz, Eu deletei e quero desfazer, Ctrl Z. Ctrl Z ele vai desfazer. E se eu quiser refazer, Ctrl R. Agora, o que eu quero que você tome cuidado é isso, é exatamente isso que eu quero que você tome cuidado. Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho uma tela aqui. O que eu quero que você tome cuidado? Que é uma coisa que a banca pode colocar lá e o cara confundir, desfazer e refazer. Desfazer, você já viu, que é Ctrl Z. Refazer é Ctrl R. Fácil de lembrar, né? R de refazer, beleza? Ctrl Z, Z de desfazer. E o Ctrl Z é uma tecla que a gente usa tanto que a gente dificilmente esquece. Agora, gente, toma cuidado para não confundir refazer com repetir. Repetir é repetir a última ação que você fez. E o repetir é a tecla F4 do teclado. Aí você fala, pessoal, tem como dar um exemplo? Tem. É porque o meu mouse aqui está meio ruim, mas olha aqui, Vamos dizer que eu cheguei aqui nessa palavra e coloquei aqui nessa palavra, sublinhado. Então, qual foi a última ação que eu fiz? Sublinhado. Então, se eu quero repetir, eu clico na palavra e dou um F4. Ele vai repetir aqui a última ação, quer ver? Deixa eu ver por que ele não fez. Deixa eu fazer aqui de novo. Vou lá clicar. E aí eu vou refazer aqui a última ação. Olha lá, apertei o F4. O F4, gente, ele vai repetindo a última ação. Tá vendo? Ele está repetindo. Então vamos dizer que aqui agora
eu vou colocar o efeito taxado. Taxado é esse efeito que risca a palavra. Então, eu cliquei aqui, ó, vou dar o F4, olha lá, ele vai repetindo, ó. F4 é para repetir a última ação, beleza? Deixa eu dar um Ctrl Z, ó, dei vários Ctrl Zs para desfazer. Então, toma cuidado para não confundir essas duas aí. Outra coisa, a gente pode definir esses aqui, né, para também treinar, ó, selecionar tudo, ó, esse aqui é selecionar tudo, Ctrl T, então eu quero selecionar todo o texto, Ctrl T. Ctrl N é negrito, tá? Ctrl D aqui, se eu não me engano, é abrir o painel de fonte. Deixa eu só fazer um teste aqui, Ctrl D. É, o painel de fonte, ó, ele abriu aí a janelinha de fonte. Então aqui abre fonte, beleza? Mas desses aqui, gente, esse fonte é muito difícil cair. Agora esses dois aqui caem bastante, Ctrl T, Ctrl N, Ctrl Z, tá? E não confunda esses três aqui que eu acabei de passar para vocês. Um aluno da rede municipal de Uberaba, navegando na internet, acessou um cartão virtual animado. De imediato, foi solicitado para esse usuário que executasse um programa, ó, de cartão virtual. Então, ó, tentando induzir o cara a clicar nesse programa. Após a execução desse programa, o usuário, sem notar, teve seu computador infectado por alguma coisa. O programa, que além de executar as funções para as quais aparentemente foi projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas, sem o conhecimento do usuário. Aqui ele quer saber o que é. Nesse caso aqui, estamos diante de um cavalo de Troia. Letra A, Trojan. Trojan é o famoso cavalo de Troia. E ele narrou certinho aí, porque o cavalo de Troia, gente, ele é um programa, né? Um programa aparentemente inofensivo, aparentemente não, mas disfarçado de um cartão de Natal, né? Como ele colocou aí, um joguinho, um antivírus. E aí você achando que é um joguinho, vai lá e instala no seu computador. Quando você instalar esse programa, ele vai funcionar. Você vai estar lá jogando, você vai estar lá usando o programa. Muitas vezes acontece disso, de o programa funcionar. Mas por trás, ele está abrindo o seu computador, abrindo a porta. Por isso que é cavalo de Troia, abrindo a porta do seu computador para que outras pessoas consigam controlar o seu computador à distância. Então, o cavalo de Troia tem esse objetivo, de controlar computadores à distância. Tá? Então funciona assim, ó. O cara induz você, vamos dizer que ele te manda um e-mail, ou então coloca um programa na internet, e as pessoas vão lá e baixam. Quando a pessoa baixar e instalar o cavalo de Troia no computador dela, o que na verdade ela está fazendo é isso aqui, ó, ligando o computador dela ao computador do atacante. Isso aqui é o atacante, certo? O cara que quer controlar o seu computador, e aqui é a vítima. Então esse cara agora tem um elo de ligação, os dois computadores estão ligados, e como se fosse uma rede de computadores ali com acesso liberado. E aí esse cara aqui consegue controlar o computador da vítima, ele pode pegar esse computador da vítima para realizar invasões, ele pode pegar esse computador da vítima e instalar outros programas maliciosos nele, pode procurar e furtar dados pessoais. Isso aqui é o que a gente chama de invasão, tá? O atacante aqui, nesse caso, está tendo uma invasão no seu computador. Ele tem o controle, ó, controle remoto. Ele consegue controlar o seu computador à distância, tá? Beleza? Então, isso é o cavalo de Troia. As outras opções que ele colocou aqui, ele colocou um backdoor. O backdoor, gente, ele é parecido com o cavalo de Troia. Só que backdoor quer dizer porta dos fundos. E o que é essa analogia das portas dos fundos? É o seguinte, eu mandei para você, olha aí, eu mandei para você um joguinho, você foi lá e instalou. E aí você instalou o joguinho, né? Aí beleza. Aí eu entrei no seu computador. Só que pensando lá na frente, eu pensei, cara, se esse cara desinstalar o joguinho, já era. Porque se desinstalar o joguinho era o elo de conexão que eu tinha com o seu computador. Certo? Então eu já penso, se o cara desinstalar, eu perco essa conexão com o computador dele. Então eu vou fazer o seguinte, como eu já estou com o controle do computador dele, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um programinha instalado lá, eu vou instalar outro programa. Aí eu deixo um programinha instalado secretamente no seu computador.
Esse programinha instalado secretamente, ou uma falha de configuração que eu posso deixar lá também, é uma porta aberta para eu retornar. Para eu não ter que te enviar de novo um programa, esperar você instalar. Eu faço isso, eu deixo um programinha aberto, uma porta aberta para eu retornar a hora que eu quiser. Essa é a ideia do backdoor. O backdoor é um programa instalado secretamente no computador da vítima, ou uma falha também causada no computador da vítima de forma intencional, para garantir o retorno do invasor sem ter que ele recorrer pelos mesmos métodos que ele usou na primeira invasão. Essa é a ideia do cavalo de Troia. Ou do cavalo de Troia, não, do backdoor. O cavalo de Troia é para invadir, o backdoor é para retornar. Beleza? Por isso que o nome dele é backdoor. Eu deixo uma portinha dos fundos aberta para eu voltar ao computador daquela vítima. O spyware, esse spyware que ele colocou aqui, ele é um programa espião, né? Esse programa espião aqui também cai muito na prova, né? Espião. O que é um programa espião? É um programa que monitora o computador da vítima. Monitora. Aqui não é uma invasão ao computador da vítima. Ele não é um cavalo de Troia. Ele não invade. Ou seja, eu não uso o spyware para controlar o seu computador à distância. Ele monitora o computador da vítima. Ele monitora. Ou seja, se eu instalar um spyware no seu computador, eu não estou entrando no seu computador. Eu mandei, você instalou, mandei por e-mail, mandei de alguma forma, você foi lá e instalou. Só que eu não fico dentro do seu computador. Você instala e o programa que você instalou fica mandando informações para mim. Ele está te monitorando e mandando essas informações para mim. Esse monitoramento, ele pode ser variado, tem vários monitoramentos. O que costuma cair bastante em prova é o keylogger. O keylogger, ele é o spyware, ele é o espião que captura as informações que você digita no teclado. O que você digitar no teclado, esse spyware keylogger vai mandar para o espião. Você está lá digitando e está mandando para o espião as coisas que você está digitando. E aí você também tem o screen logger. A gente está fazendo uma revisão rápida, ó. Você tem que ir anotando rápido, ó. Screen logger. O screen logger, ele monitora o mouse, a imagem do clique do mouse. Ou seja, o keylogger, ele é muito usado, por exemplo, para capturar senhas, né? Aí você está lá, vai entrar no site do banco, coloca a senha, o keylogger captura e manda para o cara entra na sua conta do banco. Agora, os bancos colocam teclados virtuais. Já viram que aparece às vezes um teclado virtual para você não usar o teclado normal, usar o mouse, né? Porque se você usar o teclado normal, o keylogger pega. Mas o mouse ele não pega. Mas aí criaram o screen logger. O screen logger captura a imagem, é como se ele tirasse uma foto do lugar que você clica com o mouse, tá? E além desses aí, ele colocou também o worm, que também é bastante cobrado em prova. O worm, ele é um programa que a gente tem essa analogia aos vermes de internet, porque ele é um programa que se multiplica, né? Se chegar um worm no seu computador, a primeira ação, a primeira coisa que ele faz é verificar se existe alguma falha para ele se multiplicar. Então ele chega no seu computador e aí fica vasculhando, procurando algum tipo de erro para o qual ele foi o quê? Projetado para se multiplicar. Ele se multiplica por esse erro. Então vamos dizer que tem um erro lá no seu programa de correio eletrônico. Ele pega e se multiplica por esse erro para quem tiver na sua lista de contatos. Aí todo mundo recebe o e-mail com ele em anexo para ele fazer a mesma coisa nos e-mails das pessoas. Em resumo, o worm ele vai se multiplicando através de falhas de sistemas, falhas de programas. E aí, uma coisa muito importante, ele não é como o vírus. O vírus, ele necessita de um arquivo hospedeiro. O vírus fica dentro de arquivos do seu computador. E ele só faz alguma coisa se você executar o arquivo infectado. Aí o vírus pode até se propagar, se multiplicar também. O vírus pode se multiplicar? Pode, mas ele precisa do usuário executando ele. Já o worm não, ele se propaga, se multiplica, ele é autônomo, ele é auto-executável, ele faz isso tudo se tiver esses problemas de configuração, essas brechas, essas falhas. Então ele faz isso pelas falhas, não precisa ser executado por ninguém, tá? Então aqui a gente fez uma revisãozinha rápida desses programas maliciosos. Aí, gente, ó, nós temos uma questão aqui de novo do Excel, e aí também outro perfil da banca, de colocar uma ferramenta e perguntar como é que se usa a ferramenta. Ó. No Excel é correto afirmar
que utilizar o recurso validação de dados, você tem que fazer o quê? Primeiro, o que é validação de dados? Validar dados, gente, é você escolher que tipo de dado você quer que a pessoa possa digitar na célula. Então, vamos imaginar que aqui eu tenho o Excel, né? E eu quero que nessa célula aqui, ó, nessa, só possa ser digitado data. Eu quero que digite nessa célula só data. Eu não quero que digite texto, qualquer número qualquer, eu só quero datas. Imagine que é um controle de estoque e eu só quero que digite data, porque eu não quero que a pessoa chegue lá e digite algo que não tem nada a ver. Então, se eu quero validar é isso. Se eu quero validar a entrada de dados só para data, eu tenho essa ferramenta aqui, ó, de validação de dados. E como é que eu uso essa ferramenta? Eu já vou marcar a resposta, que é na guia dados aqui, validação de dados, né? Ferramentas de dados, validação de dados. Mas eu quero mostrar aqui para você, porque às vezes mostrando fixa, né? Fixa na sua mente. Galera, fixa na mente. E aí eu já vou te dar mais uma dica, porque não é só resolver a questão, né? A gente tem que dar dica também. Olha aqui, gente, validar célula é isso. Eu vou pegar aqui, vou dar uma aumentada aqui no zoom, ó, peguei a célula, só nessa célula. Eu poderia selecionar várias assim também, tá? Vou selecionar as 4. Aí eu vou na guia dados, aí tem aqui, ó, validação, quer ver? Aí, validação de dados na guia, no grupo, ó, guia dados, grupo, ferramentas de dados, ó. Aí você tem aqui, ó, validação. Aí validar. Aí eu vou validar do jeito que eu falei, ó, colocar só data, e aí vou colocar aqui, ó, data de início. Ah, só quero data do 1/1 de 2025 a 31/1 de 2025, ou seja, 31/12, eu vou botar aqui, né, 31/12, para aceitar datas só do ano de 2025, ó. Então, quando a pessoa chegar aqui para digitar, ó, se ela digitar a data de 2025, ele aceita. Agora, se ele digitar uma data que não esteja em 2025, ó, ele não vai aceitar, olha aí. Isso é validação de dados, tá vendo? E além disso, pode cair na sua prova também a ferramenta filtro. Deixa eu tirar essa lupa aqui, porque às vezes eu coloco essa lupa aqui e meu computador acaba sumindo a seta lá. Mas vamos lá. Eu vou mostrar para vocês a ferramenta filtro. A ferramenta filtro pode cair também no domingo, porque ela é uma ferramenta bastante utilizada. Ó, vamos lá. Eu quero usar a ferramenta filtro. Eu quero filtrar o seguinte, eu tenho uma planilha aqui grande e eu quero só os produtos iPhone, eu só quero ver as vendas de iPhone. Então eu vou aplicar um filtro aqui. O filtro é para isso, é para você mostrar só aquilo que te interessa dentro da planilha. Então eu estou aqui na guia, na coluna produto, tá? E aí você vai na guia, ó, é porque o meu mouse não tá aparecendo aqui, eu estou com esse problema. Mas você vai, clica na coluna que você quer, você vai na guia dados, que aí vai ter a ferramenta filtro aqui, ó. Olha aqui, ó, tá dando para ver lá, gente? Ó, filtro. Quando eu coloquei o filtro, pode perceber que em cima de cada coluna aqui, ó, apareceu uma setinha, tá vendo aí a setinha em cima de cada coluna? Então, qual foi o lugar que eu fui no filtro? Guia dados. Aí vai ter o grupo lá, classificar e filtrar, aí você vai ter a opção filtro. E aí você vem aqui, ó, nesse quadradinho, ó, você vai lá e clica no quadradinho, ó. É porque aqui, como eu falei para vocês, eu não sei o que está acontecendo com esse sistema aqui, já tem um tempo. Quando eu coloco a tela alta assim para mostrar para o aluno, eu não consigo, por causa que o ponteiro do mouse some. Olha aí. Que coisa maluca. Olha. Aí eu não estou conseguindo mostrar para vocês ali, ó, como é que abre o setinha do filtro. Mas ali, ó, no lugar do filtro aqui, ó, você clicaria, escolheria iPhone e ele filtraria só o iPhone. Tem que resolver esse problema, porque isso aqui prejudica, eu não consigo mostrar, cara. E eu gosto de mostrar porque fixa melhor na cabeça do aluno. É uma bosta, né? Ó, tem que saber o porquê que tá assim. Beleza? Mas vamos lá, então. Se perguntar, domingo, a ferramenta filtro, guia dados. Aí você vai ter lá o grupo, né? O grupo
que é classificar e filtrar, e aí vai ter a ferramenta filtro. Vamos lá. Próxima questão. Questão de número... De número não, né? Que eu não coloquei número na questão. Próxima questão fala assim, ó. A gente já viu para que serve e o lugar que está. No Word é correto afirmar que utilizar o recurso de gráficos Smart Art. Você vai em qual? A gente viu que para colocar o Smart Art, que são os elementos gráficos, é na guia inserir grupo ilustrações, beleza? Então matamos mais uma questão aí. Vamos para a próxima questão. A próxima questão fala assim: um amplo grupo de ameaças à segurança de servidores e infraestrutura pode ser classificado como ataques de recusa de serviço, também conhecido como DOS. Como o nome sugere, um ataque DOS torna uma rede hospedeira ou outra parte da infraestrutura inutilizável por usuários verdadeiros. A maioria dos ataques pode ser dividida em 3 categorias. O que ele quer dizer aí? O que ele quer dizer aí, gente? Vamos lá. Veja, presta bem atenção. Ele está falando de ataque DOS. Tá? O que é ataque DOS se cair na prova? É o ataque Denial of Service, ou seja, um ataque de negação de serviços. Tá? Toma cuidado que a gente tem várias ameaças à segurança da informação. Uma das ameaças são os malwares, os programas maliciosos. Malwares, programas maliciosos. Vírus, worm, cavalo de Troia, enfim. Nesse caso aqui, a gente está numa categoria de ameaça chamada de Denial of Service, ou seja, negação de serviço. Isso aqui é um ataque de negação de serviço. Qual é o objetivo desse ataque? O próprio nome já diz, negação de serviços. Negação de serviços é você atacar o servidor daquela empresa, não é o servidor público, tá? Servidor computador mesmo. E aí o computador parar de responder os usuários. Fica fora do ar, que é o que as pessoas costumam dizer, né? Servidor fora do ar. Quer dizer que ele não está respondendo. Por quê? Porque ele foi atacado, tá? Alguém gera uma sobrecarga nele, de alguma forma ele não consegue responder às requisições dos usuários. Então é isso aqui que a questão está dizendo, sobre ataque DOS, e ele está falando que existem categorias. E aí ele cita aqui as categorias de acordo com o que a banca entende. Primeira categoria que a banca entende é essa aqui, ó, que é um ataque à vulnerabilidade. Então imagine que o computador tem uma vulnerabilidade, o servidor tem uma vulnerabilidade e um atacante usa essa vulnerabilidade. Ó. Envolve o envio de algumas mensagens bem elaboradas a uma aplicação vulnerável ou a um sistema operacional sendo executado em um hospedeiro direcionado. Então, o que acontece? O cara escreve um programa, né? Escreve códigos. Quando ele fala mensagens bem elaboradas, são códigos. Os caras costumam criar códigos que a gente chama de scripts e envia para esse sistema que está vulnerável, que de alguma forma esse sistema vai executar esse script, executar esse programa por causa dessa vulnerabilidade dele. E aí, a partir disso, ó lá, se a sequência correta de pacotes é enviada a uma aplicação ou um sistema operacional vulnerável, o serviço pode parar ou, pior, o hospedeiro pode até mesmo pifar. Que nome estranho, pifar, a banca colocar isso. É uma questão correta, né? Então, vamos dizer, existe um ataque chamado de buffer overflow. Ó, overflow. Esse buffer overflow é exatamente um exemplo de ataque à vulnerabilidade, né? Então, de alguma forma, aquele sistema está vulnerável e esse buffer overflow faz o seguinte, é um programa escrito, né? Um script escrito, que faz com que o sistema operacional execute esse programa. E quando o sistema operacional executa o programa, você aprendeu comigo aqui que ele executa o programa na memória RAM. Certo? Então, o buffer overflow, ele vai fazer com que, de alguma forma, essa memória RAM aqui seja usada, né, para a execução desse programa, e a execução desse programa vai passar do limite que a memória RAM tem. E aí, nesse caso, passou do limite que a memória RAM foi projetada, né, não é a memória RAM inteira, tá? É porque parte da memória RAM o nosso programa ele é executado só em parte da memória RAM. E aí, como o cara faz um buffer overflow e o sistema não consegue identificar isso
se você não tiver ferramentas para isso, o que ele faz? Ele ocupa um espaço da memória maior do que o que podia, e aí acaba entrando em lugares da memória que não era para entrar. E aí acaba esse programa sendo executado, esse programa malicioso sendo executado e fazendo alguma coisa com que o sistema não consiga responder, que o servidor desligue. Isso é um exemplo de buffer overflow. Então, o buffer overflow, ele é um exemplo de ataque a vulnerabilidades que faz com que o sistema possa, como ele colocou aqui, pifar, ficar vulnerável de alguma forma, tá? É um exemplo que eu quis colocar aqui para vocês. Aí ele coloca inundação da largura de banda. Então, esse inundação é inundação do serviço, né? Então, o cara consegue, de alguma forma, inundar o serviço, fazendo com que o sistema não consiga mais responder, tá? Nós temos um exemplo chamado de SYN-flooding, ó. SYN-flooding. Esse SYN-flooding, ele é um ataque de inundação de serviço, tá? De alguma forma, o atacante consegue fazer com que o sistema fique ocupado com outras coisas e ele não consiga responder os usuários, tá? Então, é o que ele colocou aqui, ó. É o envio de um grande número de pacotes ao hospedeiro direcionado, tantos pacotes que o enlace de acesso do alvo impede os pacotes legítimos de alcançarem o servidor. Na verdade, aqui é uma inundação não de conexão, né? Esse SYN-flood que eu coloquei aqui, ele é uma inundação, só que é uma inundação de conexão. Ele é esse exemplo aqui de baixo, ó, que é o atacante. Ele faz isso aqui, ó, só para você entender. Ó, aqui é o atacante. Daqui a pouco eu volto lá no item 2. Aqui é o servidor. Essa foi uma questão mais difícil, tá vendo? Esse atacante consegue modificar um protocolo de conectividade chamado TCP, fazendo com que, quando enviar a primeira informação, o servidor responde para ele, porque a gente tem um pacote para fazer a sincronização chamado de SYN. A resposta do servidor a gente chama de SYNEC, que é uma resposta à sincronização, e aí o servidor fica esperando uma resposta do cara aqui, ó. Ele altera o protocolo, que deveria fazer isso aqui, ó, fechar a conectividade, ó, que era isso aqui, ele acaba fechando isso aqui, ó, e não deixando o servidor fica ocupado e não consegue responder às requisições dos usuários. Os usuários estão tentando conectar ele e não conseguem. Eu costumo dizer assim, quando você quer que uma pessoa não fale com ninguém no telefone, você liga para ela e fica no telefone com ela conversando, ocupando essa pessoa e ela não consegue responder às outras pessoas. Isso aí que eu acabei de desenhar, chamado SYN-flood, inundação de SYN, é esse item 3 aqui, ó. Inundação de conexão. O atacante estabelece um grande número de conexões TCP no hospedeiro-alvo e o hospedeiro-alvo fica ocupado. Esse item aqui também está correto, esse primeiro item também existe, né? Acabei de falar que aqui é um exemplo do buffer overflow. E essa inundação de largura de banda é outra coisa. Esse aqui tem um exemplo muito comum de cair em prova, que é o ping of dead, que é o chamado ping da morte, né? O que é o ping da morte? O cara consegue enviar um monte de pacote para o servidor, um monte de dados para o servidor, e o servidor, tentando processar isso tudo ao mesmo tempo, acaba desligando, acaba inicializando, que é o que ele coloca lá. O atacante envia um grande número de pacotes, tantos pacotes que o enlace de acesso alvo entope e não consegue responder os pacotes legítimos. Tem vários, né? Tem o ping da morte, tem um outro tipo de ataque também que utiliza, que é chamado de UDP flooding, né, que é a inundação pelo protocolo UDP. Tem um monte de ataque aqui nessa linha, tá? Só que eu não vou colocar aqui porque não dá tempo de a gente ver. O que é mais importante aqui nessa revisão que eu fiz dessa questão? Você lembrar o que é um DOS. Falou na prova DOS, esse aqui, ó, Denial of Service. Aí você vai lembrar que é um ataque que faz com que um servidor, de alguma forma, não consiga responder os seus usuários e aí o sistema fica fora do ar. Essa questão aqui é tranquila, né? O Excel, versão em português, na sua configuração padrão, disponibiliza uma variedade de funções, né? A gente já viu isso, e aí ele só quer saber qual é, né? Essa é uma questão muito simples, qual é o símbolo para iniciar
as funções, você sabe que é o sinal de igual. Só que aqui eu queria, já que essa questão abre essa ideia de alguns símbolos do Excel, eu quero que você lembre desse símbolo aqui, ó. Se cair na prova assim, ó, A4 você chama isso aqui de referência. Referência é o endereço. Então, quando a gente usa uma fórmula com uma referência assim, a gente chama isso aqui de referência relativa. O que é uma referência relativa? Quando você copia a fórmula muda. Ó. Se eu copiar a fórmula uma linha para baixo, ela muda. Se eu copiar para a coluna do lado, ela muda. Isso é uma referência relativa. Referência relativa é aquela que muda. Aí você fala, mas você ia falar de um símbolo. É porque, falando de referências, você pode ter o cifrão na prova. Esse cifrão em uma referência, ele é chamado de referência absoluta. O que é a referência absoluta? É quando você copiar a fórmula, essa referência à célula não muda. Ela fica sempre do mesmo jeito. Ó, isso aqui é uma referência absoluta, ó, ela não muda. Claro que você estudou isso, eu só estou relembrando para você. Então, quando tiver cifrão, a referência é absoluta, e quando tiver uma fórmula, essa referência não muda. Então, só mais um exemplo para fixar esse entendimento. Imagine que na prova você tem aqui isso aqui, ó, uma fórmula, bem aqui, ó, B7 igual, B7 mais cifrão D8. Ó. Aí ele fala assim, ao selecionar essa fórmula e copiar para a linha de baixo aqui, ó. Se eu copiar para a linha de baixo, eu tenho que entender que essa fórmula vai mudar. Porque quando eu copio a fórmula, puxo esse quadradinho, por exemplo, para baixo aqui, que a gente chama de alça de preenchimento, essa fórmula muda. Muda no lugar que é relativo, ó. Por exemplo, B7 vai virar B8, ó. Porque eu copiei uma linha para baixo, eu tenho que mudar uma linha, ó. B7 virou B8. Aí, esse daqui, ó, que tem o cifrão, é que você tem que tomar cuidado. Porque quando você olha aqui, o cifrão, ele não está na linha, ó. O cifrão está na coluna. Então, esse cifrão D continua a mesma coisa aqui, mas esse 8 muda para 9. Por que, professor, se tem o cifrão? Porque o cifrão não está na linha. Para a linha não mudar, o cifrão teria que estar ao lado do número 8. Ah, entendi. E se eu copiar para o lado? Aí sim, ó, olha aqui, ó, se eu copiar isso aqui para essa célula aqui do lado, aí eu vou avaliar, ó. Igual B7 vai virar igual C7, ó, porque agora muda é a coluna, porque eu estou mudando para a coluna do lado. Mas, ó, esse D agora não muda, ó, porque ele tem um cifrão, ó. Tá vendo? Isso é referência absoluta. É quando a referência não muda na hora que você copia. E aí eu uso o cifrão para isso, beleza? Questão que fala assim, ó, um professor da rede municipal irá utilizar alguns slides que estão em seu notebook. Para tanto, será necessário que ele conecte seu notebook ao Data Show, que se encontra na sala de aula. Identifique a alternativa que apresenta corretamente padrões de conexão de vídeo. Então, ele quer saber qual opção aí tem o lugar, tecnologias para eu conectar o cabo do monitor, o cabo do Data Show, que é para colocar lá aquela apresentação. Eu quero mostrar para você o seguinte, como é que funciona isso? Funciona da seguinte maneira, né? Você tem aqui o gabinete, presta bem atenção nisso, que isso aqui é uma questão fácil de cair na prova. Ó, aqui você tem o gabinete. No gabinete, você tem dentro do gabinete aqui o que a gente chama de placa-mãe. A placa-mãe está aqui dentro do gabinete. Tá? Essa placa-mãe recebe o nome de mãe por quê? Porque todos os componentes do computador passam por ela, diretamente ou indiretamente. Então, o processador, por exemplo, está aqui, ó. O processador está aqui na placa-mãe encaixado, aquela memória RAM que a gente viu também está aqui, aquele HD que a gente viu também está aqui, não conectado diretamente, o HD é um cabo, né? O HD ele vai num lugar aqui, né? No gabinete, vai ter uma portinha lá para colocar o HD lá conectado, e aí o cabo do HD vai aqui na placa, certo? Eu quero te dizer que aqui na própria placa-mãe, você vai ter um lugar que vai ter para você conectar a placa de vídeo. A placa de vídeo, gente, é que gera a imagem. E aí, na placa de vídeo aqui, que está conectado na placa-mãe, vai ter um lugar de você colocar o cabo do monitor. O cabo do monitor,
o cabo do monitor vai na placa de vídeo que está dentro do gabinete, encaixado na placa-mãe, tá? Beleza? Então você vai aqui colocar o cabo do monitor. O que que ele quer? Ele quer saber o nome desses conectores aqui do cabo de vídeo. Então aqui está a placa de vídeo, ó. Você tem esse aqui, azulzinho, que é o VGA. Esse aqui, ó, que é o mais usado hoje, é o HDMI. E esse aqui é o DVI. Então, esses aqui são entradas do cabo de monitor, que é o mesmo lugar também que você conecta o cabo do DataShow, como a questão pergunta. E aí a resposta aqui é essa aqui, ó, letra D. Falando disso ainda, hoje o mais utilizado, gente, é o DVI. O DVI não, o HDMI. E por que ele é tão utilizado assim? Veja, quando a gente fala de entrada HDMI, ela tem uma boa diferença da VGA, tá? Que costuma cair na prova. E a diferença é o seguinte, quando a gente fala de HDMI, é uma entrada que pelo cabo, ela tanto consegue emitir som, quanto também vídeo. Então, áudio e vídeo. Aqui na HDMI é áudio e vídeo. Na VGA é só vídeo. Aí você fala, dá um exemplo aí, professor. Vamos supor que você tem o seu notebook. Tem muitas pessoas que fazem isso, né? Pega o notebook e conecta na TV de casa. Aí você puxou o cabo do seu notebook para a TV. Só que o cabo que você puxou do notebook, o seu notebook só tinha essa entrada aqui, ó, VGA. Aí você pegou o cabo aqui e conectou lá na televisão. Quando você conectar o cabo VGA na televisão e no seu notebook, só vai aparecer, sabe o que lá? O vídeo. O som não vai sair na televisão. Vai sair só no seu notebook o som, na televisão não vai sair. Por quê? Porque essa entrada é só para vídeo. Quando você coloca um cabo HDMI, vamos dizer que seu notebook tem o lugar do HDMI, você puxa o cabo para a televisão, sai o vídeo do notebook lá na televisão e o som também, o áudio também, porque HDMI é áudio e vídeo, tá? Então essa explicação também pode ser decisiva para responder uma questão da prova. Outra questãozinha de atalho. Agora ele fala que a Tereza está trabalhando no Windows Explorer, que é esse aqui, ó. O Windows E, apertei o Windows E, abriu o Windows Explorer. E aí ela quer saber, dentro do explorador de arquivos aí, qual é a tecla para abrir uma nova janela. Então você está lá e quer abrir uma outra janela. Nova janela, gente, tomar muito cuidado, tá? Para você não confundir. Nova janela é letra B, Ctrl N. Por que eu estou falando para não confundir? Porque N aqui, você viu que lá no Word não é nova janela. No Word é uma coisa diferente daqui. No Word, Ctrl N é negrito. E aqui, Ctrl N é abrir nova janela. Como esse Ctrl O aqui, ó. Esse Ctrl O aqui lá no Word é que abrir novo. Abrir novo documento lá no Word é Ctrl O. Tá? Então toma muito cuidado que as bancas gostam de explorar isso. Outra coisa também, ó como a banca gosta de explorar. O Ctrl T, você aprendeu que lá no Word é selecionar tudo, né? Não é isso? Selecionar tudo? Mas vamos dizer que eu esteja aqui no Windows Explorer e eu queira selecionar tudo aqui dentro. Não é Ctrl T. Porque lá no Word é diferente daqui do Windows Explorer. Aqui é Ctrl A. Ó. Ctrl A que vem da palavrinha All. Tá? Então toma muito cuidado que a banca gosta de explorar isso. Beleza? Vamos para ver mais uma questão. Questão que fala assim. Assinale a alternativa que apresenta um termo que não é um tipo de vírus ou malware. Tá? Backdoor a gente viu que é um malware. Firewall não é. Firewall é um sistema de segurança. E Keylog a gente viu que é um spyware, malware. E esse bot também é um malware. Depois dá uma lida sobre o bot, que vem da palavrinha robot, né? O bot, ele é um programa malicioso, gente, que ele parece muito com o worm. O worm não se multiplica, o bot também sai se multiplicando. Só que diferente do worm, o worm só se multiplica. O bot, além de se multiplicar, ele permite que o cara que criou ele se comunique com o computador infectado. Então vamos dizer que o bot sai se multiplicando para vários computadores e o atacante consegue controlar todos esses computadores, porque ele consegue mandar comandos para esses outros computadores. Então a diferença do bot para o worm é essa, porque o worm só se multiplica. Ele não é controlado pelo invasor, ele se auto-multiplica. E o bot não, ele se multiplica
e permite ainda que os computadores que foram infectados por ele sejam comandados pelo cara que está ali comandando aquela rede que foi infectada, tá? O firewall não é. O firewall é o quê? O firewall, gente, ele é um sistema de segurança, né? Aqui está a rede interna da empresa. Essa rede vai estar ligada à internet. O firewall, ele fica aqui, ó, no meio. Ele fica aqui no meio, controlando acesso. O firewall, ele controla acessos. Ele não é um antivírus, tá? O antivírus protege contra vírus. O firewall, ele protege contra acessos. Esse cara que quer entrar nessa rede aqui, ó, ele vai ter que passar pelo firewall, que vai verificar se ele pode ou não. Se não puder, ele bloqueia. Se puder, ele deixa entrar. O firewall controla acessos. Ele é um sistema de segurança, ele é uma ferramenta de segurança que vai controlando quem pode entrar e quem não pode, tá? Próxima questão sobre os atalhos no Windows, na configuração padrão. Também é uma questão que a banca gosta de explorar. Ele quer saber o atalho aí. A gente sabe que tem combinação, né? Por exemplo, a tecla Windows mais a letra E, eu acabei de usar, ele abre o Windows Explorer. Tá? O Windows Explorer, você vai lembrar do E de Explorer. Então, o Windows E aqui, ó, ele abre o explorador de arquivos. Então, a combinação da tecla Windows mais uma letra. E aí ele trouxe aqui. Windows O, abrir a central de ações. Windows D, exibir e ocultar a área de trabalho. Essa já é a resposta. Windows D, D de quê? De desktop. Ó, Windows D mostrou a área de trabalho. Windows D voltou para o lugar que estava. Então, o Windows D, ele minimiza as janelas mostrando a área de trabalho. Ele falou que o Windows O abre a central de ações. Ó. Ó, o Windows O, apertei o Windows O aqui, ó, não apareceu nada. O Windows C abre Cortana. Cortana, que é um assistente virtual, né? O Windows C. Tá vendo? Esse Windows C, ele falou que é configurações do Windows. Tá errado. O Windows I, que é configurações, ó. O Windows I abriu as configurações. O Windows C abre Cortana. Cortana, que é um assistente virtual do Windows. Né? E aí você tem o Windows M, abriu o explorador. Não, o explorador é o Windows E. Beleza? Então aqui, gente, eu quero que você anote algumas, ó. Ó, além dessas que eu passei, Windows mais S costuma cair, tá? Windows mais L também. O Windows S vem de Search, ou seja, é a ferramenta para localização. Então aqui abre a pesquisa do Windows, ferramenta para pesquisar no Windows. E o Windows L vem da palavrinha lock, ou seja, é bloqueio de tela. O Windows L faz o bloqueio de tela, tá? Bloqueio de tela. Vamos lá, vamos ver mais. Próxima questão. O usuário está usando e digitou a função aleatório. Gente, essa função aleatório, ela é uma função que vai dar um número aleatório, um número randômico. É uma função para sorteio, ó. Aleatório. Olha o que ela vai fazer. Ela vai me dar um resultado. É uma função que não precisa colocar nada dentro dos parênteses e ela vai dar um resultado de um número aleatório. Olha lá. É muito para fazer sorteio de números, né? Quando a gente quer usar números variados. E aí é uma função que vai me dar um resultado randômico, aleatório. E aí, o que ele queria aqui? Ele queria que você soubesse que esse número aleatório, ele vai de 0 até 1, certo? Olha aqui, ó. O inteiro aleatório é um inteiro maior ou igual a 0 e menor do que 10, não. Menor do que 100, não. Menor do que 100, não. É isso aqui, ó. Aleatório real, beleza? Maior ou igual a 0 e menor que 1. Distribuído uniformemente. Essa é a resposta. Esse aleatório lá, você pode ver, ó. Nunca vai passar do número 1, ó. É de 0 até o número 1. E não é um número inteiro, não, tá? Ele colocou aqui um inteiro, ó. Inteiro não. Por que que não é inteiro? Eu tinha falado que poderia ser inteiro. Não é inteiro, ó. Não é inteiro. Se vai do 0 até o 1, não é inteiro. 0, alguma coisa. Decimal, né? Beleza? Ah, professor, acho que é ruim esse aí. Não seria bom a gente definir o número? Aí você não pode usar a função aleatório. Você usa a função aleatório entre.
entre 0 e 100. Aí sim, ó. Ali você coloca o primeiro e o último. Aí ele vai dar um número aleatório entre 0 e 100, olha lá. Aí sim. Beleza? Aí é um número inteiro do número que você colocou e o último. Só que a função só aleatório, não. Aleatório só dá o número aleatório mesmo. Vamos ver mais. Marcos criou um documento do Word, versão em português, e irá compartilhar com sua equipe, para que acrescentem comentários e sugestões de alteração no documento. Para que isso ocorra, Marcos precisa configurar o documento para que comentários e alterações sugeridas pelo grupo sejam facilmente identificadas no retorno do arquivo. Assinar a alternativa que corretamente faz com que o recurso do Word possa fazer isso aí que o Marcos quer. Então, o Marcos, ele tem um documento, ele vai compartilhar com outras pessoas e ele quer que saia marcando no documento as alterações, para ele saber quem alterou e tudo mais. E aí a gente tem uma ferramenta no Word que faz isso, que é essa ferramenta aqui, ó. Na guia revisão, ó, guia revisão mesmo, tá? Você tem uma ferramenta que controla alterações, ó. Controlar alterações, tá vendo? Certo? Beleza? Aí o que ele quer? Assinale a alternativa que apresenta corretamente o recurso. Que recurso? Para que isso ocorra. Ocorra o quê? Ó? Compartilhar com sua equipe para que acrescente seus comentários e sugestões de alteração no documento. Para que isso ocorra, o Marcos precisa configurar o documento para que comentários e alterações sejam facilmente identificados. A resposta é a letra C. Olha aqui, gente. Presta bem atenção. Eu quero mostrar as alterações, ó. Guia revisão, aí vai ter aqui em cima, ó, controlar alterações, ó. Marco controlar alterações, aí as alterações que forem feitas aqui, ele vai marcar, ó, aí eu vou chegar aqui, ó, na informática, nas provas de concursos, tá vendo? O que eu vou alterando, ele vai marcando, para que a pessoa saiba o que ela alterou, quem alterou, e além disso, ele vai colocando aí o nome da pessoa que alterou, o login da pessoa que está alterando, o nome de usuário da pessoa que está alterando. É uma grande ferramenta exatamente para controlar essas alterações de documento. Então, a resposta logo de cara é a letra C mesmo, tá? A próxima questão é uma questão do PROC-V, que vai demandar um pouco de tempo a gente para fazer, mas eu quero fazer com vocês porque pode ser que ela caia na prova. Veja, primeiro eu quero mostrar aqui para vocês para que serve o PROC-V. PROC-V, ele serve para isso aqui, ó, procurar valor, ó, PROC-V quer dizer procurar valor na vertical. Aí eu tenho que colocar o valor que eu quero procurar aqui. Então aqui vai vir o valor procurado. E aqui depois eu tenho que dizer em qual lugar vai ser procurado esse valor. Então aqui eu vou colocar o intervalo em qual lugar eu quero procurar esse valor. E logo na frente eu tenho que colocar qual coluna eu quero que ele retorne depois que encontrar esse valor procurado. Então veja, preste bem atenção. Imagine que eu tenho uma tabela. Ó, eu vou mostrar a lógica do negócio e a gente vai para a questão já para responder. E tem que lembrar essa estrutura da função aí. Então imagine que aqui eu tenho o código da pessoa, aí tem o código aqui da pessoa, e aqui o nome da pessoa, o nome Maria, José. Se eu te perguntar, eu perguntar para você, eu mesmo, falar assim, dentro dessa tabela aí, fulano, vê para mim aí o nome da pessoa de código 14. Aí você, opa, aí você faz isso aqui, ó. Você vem aqui, fala, deixa eu ver aqui, 14, aí fala, ah, achei, é o José. Veja que eu te falei o código, você foi lá, procurou o código na tabela e depois retornou para mim o que estava na coluna B, que é o que a função faz. Ó, ó como é que a função agiria. Ó, se você falar para o Excel fazer isso, ó, procura o Excel para mim o valor 14, dentro do intervalo A1 até B3 e me retorna o que está na coluna 2. Olha aí, é isso que eu estou fazendo com você. Ó. Excel, procura o 14. Aí o Excel vê aqui, ó, procurou o 14. Dentro do intervalo A1 até B3. Beleza, já achei. E me retorna o que está na coluna 2. Ó. Coluna 1 é essa, coluna 2 é essa. Ele vai lá e me retorna José. Essa ferramenta aqui, ou essa função aqui em cima, ó, daria como resultado José. Então a fórmula PROC-V serve para isso, para procurar um valor e com base nesse valor retornar outro valor que esteja em uma coluna da nossa tabela. Quando a gente volta aqui na questão, o que a questão quer? Ele diz que você tem uma planilha, beleza?
Ele diz uma planilha. E se você interpretar bem a planilha, você vê, ó, você tem uma tabela aqui que vai dar coluna. Vou marcar aqui em vermelho. Ó, a tabela é essa aqui toda, então você sabe que o intervalo da tabela vai de A1 até D6. E aí ele quer digitar aqui, ó. Ele quer digitar o código aqui, presta bem atenção, ó. Ele quer digitar o código aqui. E quando ele digitar o código do produto, aqui embaixo vai aparecer a quantidade, ó. Tá vendo, ó? Então, o que ele quer? Ele quer que faça assim, ó. Quando digitar aqui o código, vamos dizer que eu digitei 002. Quando eu digitar 002, aqui na parte de baixo vai mostrar a quantidade. Ó. Ele vai pegar aqui o 002, ó, e vai mostrar a quantidade 8 aqui do lado. É isso que ele quer que você faça. Beleza? Só estou te explicando a lógica do funcionamento que ele quer aqui. Beleza. Aí o que vai acontecer? Ele fala, a planilha tem 100 linhas, o gerente quer saber a quantidade de produtos, como resultado que você está vendo aí. Aí, ó, a partir de uma pesquisa com o código do produto digitado em G2. Então, o código vai ser digitado aqui em G2 e a gente quer encontrar a quantidade. Então, aqui nesse lugar da quantidade aqui, ó, nós temos que colocar um procurar valor aqui. Porque nessa célula vai procurar o valor que foi digitado aqui, ó, nessa outra célula aqui. Quando o cara digitar, ele vai lá e procura. Certo? Então, vamos lá. Eu nem vou olhar lá a fórmula. Eu vou fazer aqui direto e depois a gente só compara. Procurar valor. Qual o valor que eu quero procurar lá na tabela? O código que o cara vai digitar aqui. Então, eu quero procurar qual o valor? Eu quero procurar o valor G2, que é o que o cara vai digitar aqui, ó. Dentro de qual intervalo? Dentro daquele intervalo todo lá, A1 até D6, né? Ponto e vírgula. E qual coluna tem o valor que é para resultar? A gente quer a quantidade, né? Coluna 1 está aqui, coluna 2 está aqui, coluna 3 está aqui. Então, a coluna é 3. Beleza? Então, seria essa fórmula aqui. Se tiver algum ajuste aí para a gente fazer, a gente vai fazer. Vamos lá, vamos ver qual é que ele colocou. Ó, vamos ver uma que bate, ó. Essas aqui, todas elas começam certo, ó. G2. Todas elas aqui começam o intervalo certo. Vamos olhar. É A1 até D6, né? A1 até D6. Aí você fala, professor, mas lá eu só vi ele colocando D100. Por quê? Porque aqui ele fala que vai ter 100 linhas. Ó. Então a gente pode ajustar a nossa formulazinha aqui para D100. Não tem problema nenhum. É porque ali eu estava fazendo a interpretação com o que estava aparecendo ali. Mas vamos colocar aqui D100. Vamos olhar lá. Todas estão de acordo com a gente? Vamos olhar lá. A1 até D100 está aqui. Aqui também. Aqui já está errado. Ó. Tá vendo? Aqui já está errado. A1 até A100 também está errado. Porque tem que ser a tabela toda. A1 até D100, essa aqui está certa também. Aqui está a coluna 1, ó. E a gente sabe que não é coluna 1, é coluna 3, ó. Coluna 3. E aqui está a coluna C, ó. Errado, a resposta é a letra B. Ó, coluna 3. Aí você fala, e esse finalzinho aí? Esse finalzinho aqui, gente, falso, eu posso deixar sem nada, como eu fiz aqui, né? Eu posso deixar sem nada, ou posso escrever falso lá no final ou verdadeiro. Posso escrever aqui no final falso ou verdadeiro. É opcional esse final ali. Se eu colocar falso, eu estou dizendo, Excel, quando você procurar o valor G2 lá, o valor digitado, procure sempre ele exato, tá? Não pode ser o aproximado. Então, vamos dizer... Deixa eu ver se no meu exemplo aqui eu consigo... Ah, eu apaguei, né? Mas vamos dizer que você digitou aqui um número que não existe lá. Vamos dizer que você digitou aqui, ó, P0020. Existe o P0020 lá? Não existe, né? Então, ele vai dar um erro. Ele vai dizer assim, ó, ND. ND quer dizer valor não disponível. Por quê? Porque quando eu coloco falso, ele só procura sempre pelo valor exato. Ele nunca procura pelo valor aproximado. Mas se no lugar do falso você escrever verdadeiro, ele vai procurar o P20. Se não achar, ele vai pegar o mais próximo de P20. Ele pegaria esse P5 aqui. Quando tem verdadeiro, o valor é aproximado. Quando tem falso, o valor é exato. Se quiser, depois dá uma revisada nisso, tá? Inclusive, no meu canal do YouTube, se você procurar lá, dentro do canal do YouTube do professor Léo Matos, procurar lá PROQV, você vai conseguir entender o que é isso, falso, verdadeiro. Lá tem uma aula gratuita sobre isso, tá bom? E aqui, mais uma questão daquelas que a gente pode passar aqui por cima para revisar.
Olha lá, assinale a alternativa correta sobre malware. Aí ele coloca, backdoor é um programa que executa funções para as quais foi aparentemente projetado, mas simultaneamente executa sem o conhecimento do usuário outras funções. Isso aqui é cavalo de Troia, tá? O Worm é um programa que conta com mecanismos de comunicação com o invasor e assim permite que o computador infectado seja controlado remotamente. Isso aqui não é o Worm, isso aqui são os bots que se comunicam, né, com o invasor e tudo mais. Spyware é um programa que monitora as atividades de um sistema e as informações coletadas são enviadas para terceiros. Essa é a resposta. Cavalo de Troia é um programa de computador que se propaga incluindo cópias de si mesmo. Aqui é o Worm, não o Cavalo de Troia. E botnet é um programa de computador que se propaga inserindo cópias de si mesmo e tornando parte de outros programas. Se insere cópias de si mesmo em outros programas, não é botnet. Botnet é uma rede com vários bots daqueles que a gente acabou de aprender. Isso aqui seria vírus. Vírus que é um programa que se multiplica, mas infectando outros programas, ou seja, usando outros programas como hospedeiro, né? Então aqui a gente conseguiu fazer uma revisão desse item, beleza? Então finalizamos aqui a nossa revisão, final aí para o concurso da Polícia Legislativa do Espírito Santo. Vai lá, dá um curtir aqui no nosso vídeo, compartilha com a galera. Vamos lá, galera, boa prova para você.